Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus. Hoje estamos gravando a última mensagem solo brasileiro por esta temporada. Sou feliz porque Deus me abençoou aqui nesses 30 dias de Brasil e louvo a Deus porque estou retornando aos Estados Unidos da América e de lá continuaremos nossas mensagens. Deus está conosco e Deus está contigo onde quer que você andar, desde que você implore a Ele, busque, invoque a Ele e o sirva como seu Deus. Vamos orar ao Senhor? Meu Deus, no nome de Jesus, obrigado por esta manhã. Obrigado por estar meditando na palavra do Senhor. Continue falando conosco, meu Deus, dando-nos a tua graça. Esta pessoa que assiste, que seja ela abençoada com a tua palavra, no nome de Jesus, e que ela possa crescer conhecendo o Senhor de perto e não de longe. Meu Deus, no nome de Jesus nós oramos, porque assim cremos. Amém. Vamos ler a palavra de Deus que está em Gênesis capítulo 25, ou melhor, 26, versículo 2 a 5, que diz assim: Apareceu-lhe o Senhor e disse, ou apareceu o Senhor a Isaque e disse, não desças ao Egito, habita na terra que eu te mostrar. Mora nesta terra e serei contigo e te abençoarei, pois a ti e à tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas estas terras e por meio dela ou da tua descendência serão benditas ou buscarão ser abençoadas todas as nações, porque Abraão, o teu pai, obedeceu a minha voz e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. Glória a Deus por isso. Deus seja louvado com a sua palavra. O título da mensagem de hoje e da nossa meditação é: você está preparado para ser provado? Isso é muito interessante, esta pergunta. Você está preparado para ser provado? É muito interessante também lembrar que nós temos dos nossos antepassados muitas promessas. Cada promessa mais linda do que a outra. Deus se mostrou presente em todas as vezes que Ele falou e prometeu aos nossos antepassados. Ele, além de se mostrar presente, ele cumpriu. Agora vem uma outra fome na terra, né? Uma outra fome, talvez maior do que a que houve quando Abraão desceu ao Egito. Então agora se trata com Isaque. Isaque vivia em abundância, vivia em alegria, vivia com a sua esposa, né? E Isaque orou incessantemente, implorou a Deus por 20 anos para que tivesse filhos, como disse em estudo passado. Isaque já tinha um relacionamento direto com Deus. Agora já não era só o seu pai que tinha, ele também tinha. E Deus então faz Rebeca conceber, como falamos, e as crianças então lutam no ventre e crescem. Mas lembramos que estamos falando de provas, de provação. E Isaque já havia passado pela primeira prova e foi aprovado. E qual foi ela? Quando ele foi oferecido no altar. Ele venceu aquela prova junto ao Pai, porque ele cria que Deus lidava, Deus se relacionava com seu pai e que a palavra de Abraão era poder, porque Abraão cria em Deus. O amigo de Deus cria em Deus. Então, Isaque passa pela primeira prova e Isaque então tem a segunda prova. Se casa, mas a esposa era estéril. E isso foi uma prova tão dura que ele teve que implorar a Deus para que abrisse o ventre, abrisse a madre em Rebeca. E Deus ouve a oração dele. No entretanto, Deus não falou com ele. Deus ouviu a oração e abençoou Rebeca. É engraçado que vem então a terceira prova. Mas antes da terceira prova, um fato acontece. Jacó, que lutava pela bênção,
compra a bênção de Esaú. Interessante é que isso foi guardado em segredo, mas o juramento foi feito e quando nós meditarmos mais tarde, Jacó tomando posse da bênção, porque até então ele lutou por ter o direito dela, Jacó guardou em segredo. Jacó guardou em segredo e isto andou, eu acredito que esse segredo foi para Abraão, foi para Isaac e foi para Rebeca, mas ali havia um pacto e Jacó estava fazendo um pacto com Esaú que era o seguinte: eu terei o direito de falar no teu nome. Eu terei o direito de ser você. Eu terei o direito de me apresentar como você. Você já não é mais primogênito. Agora primogênito sou eu, porque eu cumprirei de ti este direito. Isso se cumpria também o que Deus tinha falado com Rebeca, de que o maior, o que veio primeiro, serviria o que veio segundo, o que veio por último. E ali Deus estava trabalhando, Deus estava agindo, e pouco antes de Abraão falecer é que Jacó faz isso. Ele cumpre essa bênção, poucos dias antes de Abraão falecer. É engraçado, e aqui nós vemos também como Deus cuidava de Abraão. Antes que Abraão fosse sepultado, Jacó estava ali aos seus 15 anos aproximadamente, comprando o direito da bênção que Deus havia prometido a Abraão, havia prometido que daria a Isaac, e agora estava chegando nas mãos de Jacó. É muito lindo a gente poder confiar em Deus e caminhar de bênção em bênção. É muito lindo a gente poder caminhar com Deus e ouvir de Deus as promessas e as promessas chegarem nas nossas vidas. Mas lembre-se de uma coisa, Abraão passou por prova. Isaac agora entra na terceira prova, que é a fome na terra. E Deus diz para ele: eu vou cuidar de você. Agora, Deus não só escuta o implorar de Isaac, mas Deus agora diz a Isaac, aparece e diz: eu vou cuidar de você. Você vai sair daqui e vai para a terra que eu vou te mostrar. Você vai habitar ali, mas você não vai descer ao Egito. Você vai ficar na terra que eu prometi a dar a Abraão e a sua descendência. Olha, meu filho Isaac, Abraão creu no que eu falei. Abraão ouviu a minha voz. O teu pai, Abraão, guardou os meus mandamentos, guardou os meus preceitos, as minhas ordens. Ele andou comigo. Ele decidiu firmemente andar comigo. E eu prometi isso a ele. E eu quero completar esta promessa. Eu quero finalizar esta promessa aí. Então você não saia das terras. Engraçado que Abraão saiu e foi ao Egito. Mais tarde Jacó também vai ao Egito por providência de Deus. Mas a Isaac, ele não permitiu, que saiu das terras. E a pergunta é: Isaac, com tanta fartura, com tanta abundância, com tanta riqueza, agora você está necessitado e precisando ir para uma terra que Deus vai te mostrar. Volta ao título dessa mensagem. Você está preparado para ser provado? Você está preparado para ser provado? Depois de uma abundância grande, de um cuidar de Deus grande, Deus trocando você por um cordeiro dele, Deus abençoando você, ouvindo o seu implorar e dando a você, você pedia um filho e Deus te deu 2 filhos. Depois da bênção chegar, depois da transferência de mordomo de Abraão para Isaac, das riquezas de Abraão para Isaac, você está preparado para ser provado, Isaac? Meu irmão, você e eu precisamos pensar muito nisso. Porque é bom receber as bênçãos de Deus. É maravilhoso saber que Deus caminha conosco. É muito feliz andar com Deus e ser abençoado por Ele. Mas as provas nos qualificam. As provas vêm para que nós possamos melhorar diante de Deus o nosso relacionamento com Ele. As provas são necessárias para que haja crescimento e fé em Deus. Abraão só creu porque foi provado. Você e eu precisamos também estarmos preparados para quando formos levados à prova.
Elias foi provado, Eliseu foi provado. Os homens de Deus no passado foram provados, Davi foi provado, Jesus foi provado. Eu e você não somos diferentes dele. Mas se nós não abraçarmos a Deus, se nós não lutarmos para que Deus esteja conosco, se nós não colocarmos a nossa fé em Deus, nós iremos perecer, não por culpa de Deus, mas por culpa unicamente nossa. Meu irmão e minha irmã, esteja preparado, porque esta abundância toda, esta alegria toda que estamos vivendo hoje, pode se tornar uma hora para outra em prova. E eu e você precisamos estar preparados para isso. É muito fácil servir a Deus em abundância, é muito fácil falar e Deus ouvir, é muito fácil pedir e Deus dar. Mas e quando Deus pede algo de nós? Deus agora estava pedindo a Isaac uma coisa: creia em mim como creu teu pai Abraão. Abraão, até depois de morto, é lembrado, é honrado por Deus, é dignificado por Deus. E Deus disse a Isaac: seja para mim o que foi o teu pai Abraão. Ande comigo como andou teu pai, creia em mim como creu teu pai. Me alegre como alegrou-me o teu pai. Eu tenho prazer em falar contigo, Isaac, que eu quero completar aquilo que eu prometi em aliança com o teu pai, porque ele creu em mim e ele decidiu firmemente obedecer à minha voz. Você e eu seremos felizes se decidirmos ouvir a voz de Deus e não a de homens, olharmos para Deus indiferente das circunstâncias e agradarmos a Deus. Agrada-te no Senhor, faça o teu Deus feliz, ande lado a lado com o teu Deus. E a Bíblia diz que ele, estando feliz com você, ele concederá os desejos do teu coração, que deverão ser desejos santos, com sanidade, com inteligência e com sensatez. Não deseje nada do mundo, deseje tudo de Deus. Mas na abundância eu te pergunto, você está preparado para ser provado? Que Deus abençoe você e família. Sigamos os estudos e você vai ver como Isaac passou por cima de tudo isso, mas veremos também como Jacó toma posse daquilo que já lhe era por direito um pouco antes de Abraão morrer e de ser reunido com seus pais. Que Deus te abençoe e abençoe sua família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus, despedindo de solo brasileiro. Daqui a pouco eu irei para o aeroporto e começarei a voar para os Estados Unidos da América. E chegando lá, se for permissão de Deus, teremos a próxima mensagem. E se caso eu não chegar lá, Deus me levar antes de eu chegar na América. Eu quero que Deus te abençoe e te guarde. E guarde a tua família no nome de Jesus. Ainda nos meus pijamas buscando a Deus. Um grande abraço, meu pastor Riva Martins. Deus te abençoe em nome de Jesus. E até a próxima, se Deus quiser. Deus te abençoe.